É, pessoal, temos novidades envolvendo The Batman, porque a cada dia que passa, mais informações temos de que o Hush, o Silêncio, vai ser o vilão de The Batman 2. Além, é claro, das participações dos outros dois possíveis vilões que podem aparecer no filme, que são Duas Caras e Cara de Barro. Mas assim, será que é uma boa ideia fazer o Hush no filme do The Batman? Thomas Elliot, amigo do Bruce de infância, da HQ do Batman Hush. Vamos conversar bastante, vocês também mandaram suas opiniões que eu vou ler aqui sobre o Hush. E sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E ok, onde é que começaram esses rumores do Hush? Essa especulação já vem de muito tempo, praticamente desde a estreia do The Batman. Porque ali durante o filme do The Batman tem uma cena que o Charada faz um exposed no Thomas Wayne e o Bruce fica acompanhando tudo aquilo pela televisão. E numa dessas cenas, se você parar o filme, você vai ver ali que tem a palavra Hush, que significa silêncio em inglês. Além disso, o Matt Reeves foi aluno do Jeb Loeb na faculdade, onde ele teria conhecido as histórias do Batman do Jeb Loeb ali, que é o próprio criador do Batman Hush. Também teve uma entrevista lá que o Matt Reeves fez no passado, na época da divulgação do The Batman, que perguntaram para ele vilões que ele teria interesse em adaptar, e ele casualmente citou o Hush no meio da entrevista, mesmo descartando, dizendo que talvez não seja ele, mas foi o primeiro vilão que surgiu na cabeça dele para ele dar o exemplo, né? Então, assim, ó, ele disse que gosta do Hush. E depois disso a gente teve as especulações dos insiders, com algum dizendo que pode acontecer o Hush, com outro dizendo que vai ter o Cara de Barro, com um terceiro dizendo que vai aparecer o Duas Caras. A última evidência que a gente tem envolvendo o Hush envolve um dos roteiristas do filme The Batman, que é o Tolin, também já escreveu uma HQ do Batman, chamada de Batman Impostor, na qual ele participou de uma convenção e na hora de responder perguntas de fãs sobre quem poderia ser um vilão para o The Batman 2, ele casualmente citou uma frase que o Hush fala no clímax da HQ do Batman Hush, que é uma frase que você acha que é coincidência que estamos aqui debaixo dessa ponte depois de muitos anos, na chuva, não sei o que, em Gotham. Só que também é importante dizer que ele disse essa frase envolvendo a ponte porque a convenção que ele estava era numa cidade que tem uma ponte famosa. Então ele pode ter dado só uma resposta inteligente por causa do contexto da convenção que ele deu. Mas de qualquer jeito, é uma citação muito específica de um vilão que já não é muito conhecido, de uma HQ que foi escrita pelo professor do Matt Reeves da faculdade. Com isso aqui a gente tem esse pacote de coincidências que realmente aponta na qual o Hush vai ser o vilão do The Batman. E agora vamos conversar sobre a questão do Hush ser o vilão. Primeiro que eu tenho que aceitar que ele provavelmente vai ser o vilão. Eu não gosto do Hush. Sinceramente, eu acho um vilão muito limitado, que tem um visual legal. Não tem como dizer que ele não tem um visual legal. As ataduras ali em volta dele, invoca aquele personagem lá, o Darkman, né? Um filme do Sam Raimi. Mas eu realmente não consigo gostar dele por causa da motivação dele e como que ele se liga ao Batman. Todos os vilões do Batman têm uma certa ligação com o personagem que acaba sendo muito mais profunda, até de certa forma fala um pouco, né, da própria personalidade do Batman. Eu acho que é isso que faz a galeria de vilões do Batman ser assim tão conhecida, porque todos eles têm traços marcantes e eles exploram algum tipo de tema ao redor deles, enquanto que eles se relacionam diretamente com a personalidade do Bruce. Como o Espantalho, né, quer emitir medo. O Batman também quer emitir medo, só que são doses diferentes. E você vê que eles estão numa linha tênue. Um que leva demais essa obsessão pelo medo e um outro que entende o limite da onde que ele vai levar o medo. O Duas Caras é a mesma coisa. É um cara que tentou lutar pela justiça, eventualmente foi quebrada pela justiça, a corrupção de Gotham, e ele se tornou o Duas Caras. E se tornou parte do problema que tá na cidade. Essas interconexões que todos esses vilões maravilhosos do Batman têm, o Hush não tem. A sensação que eu tenho é que criaram o Hush lá na história do Batman Hush, do Jeb Loeb, porque o Jim Lee tinha chegado na DC e queriam fazer um vilão legal com visual maneiro pro Jim Lee desenhar. E pensaram na história mais beabá, sem graça na história dos vilões do Batman, que é um vilão que conhecia o Batman quando criança, eles eram os melhores amigos, só que o Hush era meio que pra ser a antítese da felicidade do Bruce Wayne.
Então o Rush criança era triste, e os pais do Rush não eram bons, ao contrário dos pais do Thomas e Martha Wayne. Então o Rush, na sua origem clássica, tenta matar os seus pais, forjando um acidente no carro deles, e isso funciona porque o pai do Thomas Elliot morre, mas não completamente, porque o Thomas Wayne salva a mãe do Thomas Elliot. E a gente depois iria descobrir em outras sagas que a mãe que o Thomas Wayne salvou acabou sendo muito abusiva com o seu filho. E até mesmo super protetora com tudo que aconteceu com ele no passado. Eventualmente o Rush mata a própria mãe, mas isso não o impede de querer, né, se vingar do Bruce Wayne por tudo que aconteceu na vida dele. Na verdade, não tem culpa do Bruce Wayne não tem nenhuma culpa disso, mas o Rush insiste em colocar a culpa do Bruce Wayne. E esse é um dos problemas do vilão Rush. É difícil de você comprar essa motivação dele. Você sabe logo de cara que ele não tem nenhuma razão em cobrar. Não é culpa do Bruce Wayne. E para um vilão ser minimamente interessante, a motivação dele tem que fazer sentido com o herói. Tem que ter uma relação, uma alegoria ali entre eles, que vá você entender um pouco o lado do vilão. Você não precisa concordar com o vilão, mas você tem que tentar entender o que está acontecendo. E o Rush é o típico caso que você simplesmente não compra, porque é muito mal estabelecido. A base dele é uma HQ que primeiro foi pensada em fazer desenho legal do que ter uma história legal. E ponto. É por isso que eu não gosto do Rush. Mas eu aprendi a aceitar também que não é porque eu não gosto de um vilão que isso significa que o filme vai ser ruim. Justamente o contrário. Porque é da minha própria decepção com esse vilão, do pouco que eu prezo por ele, que eles podem acabar surpreendendo. E o Rush, eu acho que é aquele vilão do Batman que, pelo menos pra mim, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas pode mudar completamente o Rush, que eu não vou estar nem aí. Claro, tem que manter o visual. Claro que tem que manter ele sendo o Thomas Elliot. Mas essa origem dele, ele sendo amigo do Bruce Wayne na infância, ele querendo se vingar do Bruce Wayne por alguma explicação muito horrorosa que foi escrita nas HQs, não compro. Quero que mude isso completamente. Esse é o meu desejo maior. A melhor coisa que a gente tem do Rush aconteceu justamente nas mãos do Paul Dini, que é uma história lá chamada Coração de Rush. Nem é uma HQ tão boa assim, pro nível do Paul Dini tá bem abaixo dele, mas é a melhor HQ que o Rush já teve. Porque o Paul Dini sabe que o Rush é um vilão ruim, e ele pelo menos tenta fazer algo interessante com ele. O Thomas Elliot é um cirurgião plástico, e durante toda essa saga o Rush tá enfaixado ali, você não vê o rosto dele, e no final da saga a gente descobre que ele fez uma cirurgia pra ficar com o rosto igual ao do Bruce Wayne. Inclusive, esse é um ponto, né, que a gente vê no jogo do Batman Arkham City. Também escrito pelo Paul Dini, ele reaproveita essa ideia. Essa é uma das side quests bem legais que você tem lá no Arkham City, e que lá no Arkham Knight eles rasgam o cliffhanger do Paul Dini, porque eles não sabem o que fazer com o Rush nesse jogo. Mas bem, o Rush me parece que funciona melhor quando eles usam essa habilidade dele ser cirurgião plástico. E ele mesmo modificar o seu rosto, né, pra ficar com a cara do Bruce Wayne, e aí, quem sabe, matar o Bruce Wayne e ficar no lugar dele, sem que ninguém perceba que ele é o Bruce Wayne. E assim ele poderia atingir as pessoas que o Bruce Wayne ama por dentro sem que ninguém percebesse. Esse é o ponto mais interessante do Rush. Alguma coisa envolvendo isso no filme não iria me desagradar. Eu acho que dá pra fazer algo assim. O problema maior é a motivação que vai fazer com que o Rush queira ir atrás do Bruce Wayne. No fundo, toda a motivação dele é um bilionário querendo se vingar do filho de outro bilionário. E, sinceramente, eu acho isso muito chato. Porque aí você deixa toda a disputa Batman e Silêncio só nessa intriga particular entre eles. E você tira o macro que seria a própria cidade de Gotham. Você vê o charada do Matt Reeves. É um charada bem diferente das HQs, né? Pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele fala, pela parada dos grupos que ele mandava mensagem, que é inspirado na vida real. Mas tudo isso que ele inventou nesse filme tá um pouco relacionado com o próprio charada. Você pode fazer paralelos nas HQs com isso, não diretamente, mas na essência do que o charada é. Essa adaptação foi muito bem-vinda pro personagem. Então, não é igual às HQs, mas é tipo as HQs. A essência tá ali, mas a forma como ele é apresentado é bem diferente. E isso dá um senso de criatividade e originalidade pra adaptação, e até um negócio que aumenta o mistério, né? Porque enquanto você tava assistindo The Batman pela primeira vez, ok, eu sei que o charada é o serial killer, não há mistério em saber quem que é o serial killer, mas o mistério é entender como que é essa relação do charada com a cidade e o Batman. E no fim eles pintam esse triângulo de um jeito muito interessante, porque acaba agregando na jornada do Batman de se ver como herói.
E isso foi bem inteligente da parte deles. E aí no The Batman Parte 1, cara, eles mudaram muito bem. Mas como fazer isso com o Rush? Como transformar o personagem Rush num personagem que vai se relacionar tanto com o Bruce, o Batman, e ainda assim você não esquecer o background da cidade de Gotham, no contexto social da cidade de Gotham, porque o roteiro do Matt Reeves, o roteiro do Tomlin, falam muito sobre o aspecto social. Não dá pra ignorar isso. Existe uma crítica social que eles fazem ali no meio do filme. E provavelmente eles vão querer fazer no The Batman 2. Como o Matt Reeves fez no Planeta dos Macacos. Querer apenas o Rush dos quadrinhos é limitar demais o potencial do que é o filme. Não pode ser só um vilão que se correlaciona com o passado do Bruce porque aconteceu alguma coisa por causa do Thomas Wayne. Sabe? É muito pouco. E é por isso que eu não gosto da ideia de vamos adaptar a saga do Coração de Rush do Paul Dini. Amo o Paul Dini, mas isso não é HQ pra filme. É uma HQ quadrinho na essência. Aliás, não tem nem que chegar perto dessas HQs do Rush. Tem que passar longe. Esquece tudo, muda tudo. Faz algo completamente diferente. Agora, é o Matt Reeves e é o Tomlin. Tem que confiar neles. Eles já fizeram o primeiro filme, que é excelente. Eles têm totais condições de pegar o Rush e colocar o Rush num outro patamar. Porque é possível. Eu não consigo pensar exatamente no que eles iriam fazer, porque me parece que qualquer alternativa com o Rush envolve essa parada dele fazer a cirurgia no rosto, e a parada dele fazer a cirurgia no rosto vai envolver ele ser um serial killer matando as pessoas, o que iria lembrar bastante o primeiro filme, que já tinha um serial killer, só que estava matando pessoas ricas, e agora provavelmente seria um serial killer matando pessoas de todas essas classes sociais, um padrão mais aleatório, e o Batman tendo que investigar. Enfim, teria diferenças, mas também poderia parecer muito igual ao primeiro. O que me deixa um pouco animado também são esses outros vilões que estão sendo especulados. O Duas Caras e o Cara de Barro. Obviamente não tem como saber se eles realmente vão estar na história. Mas vamos partir do pressuposto que eles vão estar. Se você parar pra pensar, esses são dois vilões que têm alguma relação com a aparência física. O Duas Caras, porque passou por uma cirurgia de tentativa de reconstrução facial, o que falhou, né? Porque ele tem duas caras. E o Cara de Barro, da Era de Ouro, e ele poderia, talvez, ter feito uma cirurgia plástica também, e sei lá, ter dado errado. E com isso você poderia juntar o Thomas Elliot, cirurgião plástico. Esse é um lado muito mais legal do Thomas Elliot, na minha opinião. Ele como médico cirurgião plástico, na qual as pessoas vão até ele, super conhecido na cidade de Gotham. E a partir dele ser conhecido, um cirurgião plástico, você poderia fazer um monte de comentário em cima disso. Talvez ele não fosse alvo de uma investigação de um serial killer à solta, porque a polícia acha que ele não estaria envolvido, porque ele é rico, porque ele é um médico, ou talvez porque ele tivesse um álibi aleatório que ele conseguiu dar e forjou. E aí, no final, a gente descobre que ele tá fazendo tudo isso para ter o rosto do Bruce Wayne. O importante para mim é, quando adaptar o Thomas Elliot, que ele não seja só um cara que quer se vingar do Thomas Wayne. E como o Thomas Wayne morreu, agora quem tem que sofrer é o Bruce Wayne por tabela, sabe? Mas assim, ó, deixa eu ver a opinião de algumas pessoas, porque pode ser uma coisa só minha também. Eu não gosto do Rush e tô implicando com o Rush porque eu não gosto. Aqui o Matevs. Visualmente é legal, mas teria que ser uma história nova. Aqui ó, o Matevs concorda comigo. Que a história do Rush não é lá essas coisas aí pra adaptar num filme. Rafa D. Acho boa, mas ia ficar repetitivo. Outro vilão misterioso que esconde o rosto e tem uma ligação com os Wayne. Aí ó, o Rafa entende. E eu não tô nem selecionando as mensagens aqui. É a segunda mensagem que apareceu e eu li aqui. Caio Serpa. Rush foi a primeira HQ que eu li. Totalmente superestimado. Seria um banho de água fria o fim do Reeveverse. O Caio realmente não gosta do Rush. Olha, eu não vou tão longe ao ponto de dizer que seria o fim do Reeveverse. Eu só acho arriscado você pegar um vilão que não é tão conhecido como Charada, que tem bases ruins de HQs, ao contrário do Charada, que sempre teve excelentes HQs, e começar uma adaptação a partir daí. Por ser uma adaptação, qualquer coisa pode acontecer. Eles podem mudar muito, eles podem mudar pouco. Eu espero que eles mudem muito e melhorem, mas eu entendo a sua preocupação. É um negócio que assim, ó, você tem que colocar a mão no fogo e acreditar em Tomlin e Matt Reeves. E esperar que lá na frente eles entreguem. É isso aí, eu acho que esse é o ponto. Aqui, ó, o Lucas Corsini, ele gosta. Acho ótimo. O passado criminoso da família Wayne somado à vibe investigativa do universo do Reeves. É um terreno fértil para a construção de um mistério detetivesco do Batman. E pro Lucas, ele fica entusiasmado exatamente nos pontos que eu acho que eu não sei se eu iria ficar tão entusiasmado. Que é essa relação com a família Wayne. Porque eu sinto que é muito frágil essa conexão, porque já foi explorado no primeiro filme. Se fosse a primeira vez que eles fossem explorar isso, ok, acho que talvez seria um terreno fértil aí pra realmente ser
algo novo. Mas como eles já fizeram isso com o Charada, talvez fosse ficar um repeteco de ideia. O João Vitor Martins, em Matt Reeves eu confio. Eu também confio. Digamos assim, ó, se ele conseguir fazer o Rush sensacional e o filme for maravilhoso, palmas, Oscar, e o Matt Reeves e o Tomlin automaticamente entram, né, naquele hall, né, dos melhores escritores do Batman de todos os tempos. Em qualquer mídia. Eles entram aí nessa galera aí, sem sombra de dúvidas. Eu confio, e se tem alguém pra fazer o Rush bom, são eles. Então vamos ver. Guto Pereira. Pode ser porque eu não gosto desse vilão, mas pra mim o Cara de Barro seria bem melhor. Tanto pela ideia dele ser um serial killer, que muda de aparência, quanto pelo lado fantasioso e realista, que podem mexer nisso. O Guto tem um certo ponto aqui. O Cara de Barro, se ele fosse só um serial killer, talvez fosse mais interessante. Só que eu também acho que um Cara de Barro que não se transforma, um Cara de Barro mais realista da Era de Ouro, esse Cara de Barro não segura filme. Sozinho, não. Ah, o pôster do filme é o Batman e tá o Cara de Barro lá, com eu sou o Cara de Barro que eu mato aqui. Ah, não vai funcionar. É pouco. Aí eu consigo entender por que ter mais de um vilão. Ainda mais um Cara de Barro tão descaracterizado que não se transforma. Se ele se transformasse, talvez eu ia entender ele sozinho. Mas ele não vai se transformar no filme do Matt Reeves. O que eu consigo ver é essa relação do Cara de Barro com o Thomas Elliott, cirurgião plástico, que talvez ele tenha feito alguma coisa com o Cara de Barro. E aí a gente não sabe se é o Basil Karlo ou o Matt Reagan. Eu acho que deve ser o Basil Karlo ator. Avestruz. Eu acho que o Rush é um vilão muito mal aproveitado. Tinha tudo pra ser um personagem que ia mexer com o emocional do Bruce. Mas acabou sendo um vilão mais ou menos. E é isso que eu tô falando. A ligação que ele tem com o Bruce Wayne é muito frágil. Ela tá ligada com uma colinha fajuta de colégio. Gruda, sabe? Mas, tipo, você assopra e cai. É muito frágil essa ligação da infância deles. E ele fazia a projeção de ódio no Thomas Wayne e no Bruce Wayne. É o que eu falei. Pra você gostar de um vilão, você tem que minimamente entender o lado dele. E não tem como entender o lado do Rush, porque toda a motivação dele não tem lógica. Ou melhor, até tem uma lógica, que o Paul Dini tentou consertar no coração de Rush. Mas mesmo assim, até o Paul Dini, ele deu uma forçada de barra e ainda não acho o suficiente pra ele, né, ter virado um bom vilão do Batman ainda. Aqui o BHQ, desde que o personagem sofra uma nova versão igual foi feito com o Charada, acho uma boa ideia. Silêncio é um vilão com muito potencial. Beleza, nisso concordamos. Matheus, eu prefiro que tentem trazer um vilão diferente, porque senão vai ser sempre a mesma noia do primeiro filme. Batman tem vilões de sobra que podem ser abordados usando diferentes gêneros de cinema. Matheus, você tem toda a razão. Você poderia usar outros vilões do Batman para tentar buscar outros gêneros, né? Já que o primeiro era um serial killer, a la Zodíaco, a la Seven, você poderia pegar um outro vilão do Batman, sei lá, o Duas Caras, e tentar fazer um filme de um outro subgênero. Poderia ser uma ótima ideia. Só que é uma ideia arriscada, né? E a gente conhece Hollywood. Até mesmo o The Batman do Matt Reeves, ele trabalha numa área de segurança ainda. É um Batman diferente, é um Batman arriscado, mas não é super, hiper, mega arriscado ainda, né? Tem uma zona de segurança que eles trabalham, um Batman mais sério aí, que é o Batman que o Matt Reeves gosta. E é por isso que eu não acho que eles vão pegar um outro vilão e mudar completamente o filme. Kaldur. Acho que pelo hype deveria ser um vilão conhecido, tipo Espantalho ou Duas Caras. Rush é relativamente desconhecido para ser um vilão de sequência e gerar hype. E bem, é verdade, o Rush também não é um grande vilão, assim como o Cara de Barro não é, meu Deus, super, hiper, mega conhecido. Mas aí eu, até em defesa do filme, tenho o rumor que o Duas Caras pode aparecer. Então talvez seja um filme que o Duas Caras não é exatamente o vilão, mas ele é preparado para ser o vilão do terceiro filme. E talvez isso também faça com que as pessoas fiquem um pouco mais hypadas. E claro, depende da própria qualidade do filme e do roteiro. Pessoalmente, eu acho que o Espantalho e o Duas Caras seriam escolhas melhores. O Duas Caras, porque primeiro eu ia fazer uma loucura que não ia ser o Harvey Dent, seria a Bela Real, a prefeita eleita no final do filme do The Batman. Eu faria com que ela passasse por uma jornada dela sendo uma prefeita idealista que quer fazer o melhor para a cidade de Gotham e eventualmente barrando no problema que é a cidade de Gotham, a corrupção. Com ela não conseguindo fazer a diferença na cidade de Gotham, e isso acaba desencadeando um desejo de justiça radical nela, que é o Duas Caras Harvey Dent, um promotor de justiça que eventualmente extrapola isso, vira o Duas Caras e acaba fazendo parte do sistema que ele jurou combater. A Bela Real poderia virar uma Duas Caras, tipo isso, o sistema corrompe ela de um jeito, né? Ela externaliza essa raiva que ela tem com a injustiça da cidade de Gotham e tenta fazer, né, a justiça com as próprias mãos.
Uma espécie de proto-Batman Duas Caras. Seria até interessante. Eu acho que iria encaixar com essa personagem que tava ali no primeiro filme, eles poderiam desenvolver mais. Mas eu não acho que vão fazer isso. Se tiver Duas Caras, com certeza vai ser o Harvey Dent. O que também não é ruim. O problema do Harvey Dent é que já existe o melhor Harvey Dent de todos os tempos, chamado Harvey Dent, o Cavaleiro das Trevas. Já é difícil demais superar aquele cara. E a outra coisa é que pintou Harvey Dent, chamou ele de Harvey Dent, você já sabe que ele vai virar o Duas Caras. No Batman do Nolan não era muito problema, porque a gente queria ver a transformação, e foi uma transformação 10 de 10, que é o Coringa quebrando o Harvey Dent. Se fossem repetir isso, a mesma coisa, com o mesmo Harvey Dent, só que talvez não tão bom, eu acho que o pessoal iria pegar no pé. Com a Bela Real já é uma subversão de expectativa, mas é a mesma ideia, com a vantagem que ninguém iria esperar disso acontecer. Mas é mais um desejo impossível de acontecer pra mim, não vai acontecer. Luke Vader. Acho ele um vilão ruim, assim como a HQ que participa. Mas é uma adaptação, né? Então podemos ter uma boa releitura do personagem. JVSPM. Acho que é uma ideia promissora, confio na construção do Matt Reeves. Embora eu preferisse outro vilão, como o Senhor Frio ou o Espantalho. Ah, nem me lembro do Senhor Frio, né? Tinha especulação que era o Senhor Frio, agora não é mais o Senhor Frio. Pior que o Senhor Frio seria bem maneiro, né? Na ideia do Matt Reeves, visualmente, como ele seria. É uma pena que não deve ser ele. Aqui eu gostei do comentário do Só. Vou ser 100% honesto, só quero ele sendo o vilão do filme porque eu acho o visual dele muito bonito. E tipo, é só por isso mesmo. Gostei da sinceridade. E assim, ó, eu tô lendo alguns comentários que não estão no vídeo, mas tem muitas pessoas dizendo que tem medo disso acabar sendo muito parecido com o primeiro. E poxa, eu compartilho com a mesma visão, eu tenho esse medo. Mas é Matt Reeves. Matt Reeves se reinventa, Tomlin se reinventa. A HQ que ele escreveu do Batman, o Batman Impostor, é uma ótima HQ do Batman, é uma HQ que reflete sobre o próprio significado do Batman de uma forma original ali, com outro Batman aparecendo. É legal. Talvez até essa seja uma das paradas boas, sabe? Fazer com que o Rush seja um Batman impostor. Talvez o Rush seja tão obcecado pelo Bruce Wayne que ele descubra que o Batman é o Bruce Wayne e ele queira ser o Bruce Wayne. Ao ponto dele virar o Batman e ter dois Batmans ao mesmo tempo na cidade de Gotham. Ok, isso eu já acho mais legal. E olha, gente, eu acho que é isso. Por favor, comentem aqui o que vocês acham, né, do Rush no filme do Batman. É isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da gente conversando sobre o Rush in The Batman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.